Bem, o que nós vamos falar hoje, né? Sinceramente, eu não consigo me esquivar de falar novamente sobre o que está acontecendo no Brasil, pelo seguinte fato: as pessoas acham isso, acham aquilo, mas eu tenho que dizer o seguinte: eu me sinto responsável por todos os meus atos, tá entendendo? Então, como eu fui uma pessoa que entrei nessa briga, dessa campanha desse Bolsonaro, né, botei o meu nome, empenhei todos os meus afetos e esperanças de que esse governo pudesse ser uma mudança de mentalidade no Brasil, né? Eles mesmos se colocaram como uma nova era de política, austeridade, moralidade, liberdade, civilização, cultura, poxa, economia bombando, tudo isso estava no cardápio, né? E o que nós vemos hoje em dia, né, nesses primeiros 7 meses, é um desastre, né? Então, um desastre em vários setores, né? O Bolsonaro não para de dar declarações abjetas, né? Abjetas, indecorosas, obscenas, né? Isso é um insulto o que o Bolsonaro anda declarando para todos nós. Ele está conseguindo um milagre, né? Ele está conseguindo ser pior do que seus antecessores. E como eu, na hora em que eu fui declarar o meu apoio ao Bolsonaro, também declarei considerar o Bolsonaro um homem bom, eu tenho que retirar isso imediatamente mediante ao que ele tem feito, incitado, falado e abusado, né? Ele não é bom e ele não é honesto. Ele não é bom, ele não é um homem bom, muito menos um homem honesto. E eram as duas pré-condições que, para mim, passava-se raspando, né, para poder tolerar toda aquela grosseria que nós já conhecemos. Então, ele mostrou-se que não é um homem bom, ele é um homem autoritário, rancoroso, né? Ele é refém dos seus instintos mais baixos e é desonesto, né? Desonesto. Essa coisa de querer colocar um monte de parentes parece que virou uma mania, né? Isso é claro que isso é uma cultura na política, na velha política, né? Mas você ter rastreado uma centena de parentes, ou médios ou parentes, microparentes, no transcorrer de 28 anos de mandato, quando você vê 3 filhos, aí tem a ex-mulher, o próximo, o caçulinha, aí já vai ser candidato. Depois tem um entorno de favorecidérrimos. Isso é muito imoral, né? Isso é imoral, principalmente para quem pleiteava uma honestidade, esse nepotismo. E a fala de Bolsonaro dizendo que vai substituí-lo, se não for bem na sabatina no Senado do Surfistinha lá, para entrar na embaixada americana, ele o nomeará chanceler. Quer dizer, é um escárnio, né? Isso é um escárnio com todos nós. Né? Como é que ele tem essa cara de pau de proferir um absurdo desse? E como o atual chanceler não pediu demissão ainda, isso é um escárnio, né? E esse tipo de coisa, e há quem aplauda, há quem aplauda. E o fato de eu estar aqui artelando nessa mesma tecla é porque isso está se tornando inconcebível, isso é obsceno. Obsceno. Nós não podemos permitir que o pior da extrema-direita seja exatamente a base de sustentação desse governo. Quando na nossa cabeça, na cabeça dos 57 milhões de eleitores, a grande maioria queria exatamente o contrário. Você queria uma economia pujante, você queria liberdade, você gostaria de ter um progresso cultural, educacional, né? O Brasil se tornar um país respeitado, sair dessa coadjuvância, dessa insignificância cósmica que o Brasil sempre teve, para ter um papel de protagonismo, né? Nós temos um presidente que diz que é fã do outro presidente. Quer dizer, isso é o fim da picada, né? Eu sou fã do Trump. Eu vou alegar que o meu filho tem que ser embaixador lá nos Estados Unidos, porque ele é muito amigo dos filhos do Trump. Que merda é essa? Que merda é essa, né? Então a gente se sujeita a uma vergonha, um vexame internacional, e ainda se sujeita a ser patrulhado por um bando de imbecis que alegam determinados tipos de argumentos do calibre de se você não quer o Eduardo Bolsonaro na embaixada, você vai querer um petista? Parece os petistas quando chamavam a gente de tucano, né? Agora chamam a gente de isentão ou comunista. Então é o mesmo tipo de procedimento. Mas eu considero que o pior que a direita ainda tem um agravante. Eles são toscos, então eles não têm nenhuma estética que seja um pouco mais apurada, né? Você viu o Olavo de Carvalho agora sobre aquela declaração que precisavam de arrumação, um pouco mais de grana, e alguns assassinatos. Aí as pessoas ficam indignadas, provavelmente vão dizer, esse cara não entende o subtexto, que alguns assassinatos é isso, aquilo, como falou com a Terra plana.
E é a base de sustentação do governo, é esse tipo de pessoa que está na base de sustentação do governo, mostrando o que há de pior na conduta de um ser humano dentro de uma política. E toma lá da cá, o cara fazendo conchavo com Toffoli para poder aliviar o outro filho dele, né? Só tem conchavo, né? O presidente me parece inoperante, parece-me que ele só gosta de festejos, entrevistas, bate-papos, vai a espetáculos de futebol, só de futebol. Né? Agora entrou numa de alavancar a indústria de videogame. Nós que vimos falando sobre a indústria musical, que aí o cara fica no balde, né? Ele quer alavancar a indústria de videogame, quando na verdade ele deveria abrir, todos esses impostos deveriam cair, né? Mas aí sim, ele na área da música, na área da cultura, está falando, porra, a gente só está retaliando, né? Usando a UBC, que foi promessa de campanha para privatizar, está lá já arrumando um monte de cabide de empregos. Então, as pessoas têm que entender que não é que eu, você que está... É EBC, né? EBC. Eu e você, não é que nós mudamos de ideia. Não, o nosso funcionário público que colocamos lá não está correspondendo, ele está aquém do tolerável, né? O funcionário público eleito está aquém do tolerável. Né? Eu proponho, inclusive, uma mudança de epíteto, né? De trocar o mito para mico, né? O bolsomico. Porque o bolso... Se bem que o mico é uma coisa muito pequenininha perto do que ele está. O bolsorangotango, né? Porque o cara está solando de cavaquinho. Está nos tornando um povo menor. Está nos tornando um povo que já era um povo sofrido, um povo humilhado, de anos e anos de cagadas e cagadas. Nós conseguimos piorar. E não tem mais aquela onda de ficar dizendo, poxa, mas você é de esquerda. Não. Esse governo é intolerável e, sob qualquer circunstância, ele está incitando invasão de garimpeiros em reservas indígenas, já provocou um monte de confusão e está provocando cada vez mais, linchamentos virtuais, uma violência onde eclode o que há de mais fedorento na extrema-direita, grotesco, aquilo tudo que a gente sempre falava, olha, a gente não pode pegar essa coisa caricata, horrorosa da direita, que já vem dizendo e vem subscrevendo o seguinte, não aprendem com os próprios erros, eles vão morrer com a boca cheia de formiga, e eu só posso esperar, realmente, do fundo do meu coração, que esse governo seja, de alguma forma, interditado, né? Esse cidadão, esse sujeito, ele não pode continuar no governo agindo com desrespeito, com o assinte que ele está agindo, né? Ele, seus filhos e esses bolsolavistas, Olavo de Carvalho, estão todos comprometidos até o pescoço, e a história vai cobrar isso de vocês. Vai cobrar com juros e correção monetária. Ok? Então eu quero dizer para vocês isso. Eu vou continuar insistindo nisso. Quero também dizer, um outro falou, você manda um comentário como esses no YouTube, 1.200 pessoas reclamam e dão dislike. Eu quero dizer para essas pessoas que se fodam, tá entendendo? Eu tenho vergonha de pessoas que estão defendendo um governo como esse. Vergonha e abjeção. Então eu quero distância de vocês. Se vocês não entenderam que a minha manobra é um cavalo de pau para que vocês sejam ejaculados da minha timeline, da minha vida, vocês, por favor, compreendam isso. Eu não vou mais aturar um defensor de torturador, um defensor de abusos, um defensor do nepotismo do meu lado, porque isso macula a história de uma pessoa. Espero que as pessoas de bem façam o mesmo e não suportem nem tolerem esse tipo de facínora. Tá ok? Tá ok. Tá ok? Você está entendendo o que eu estou falando? Então é o seguinte, vamos agora para a nossa sessão cultural.